Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, mais uma vez aqui, dando continuidade a esse projeto auspicioso, ousado e pretensioso de fazer uns comentários sobre os vídeos do professor Hélio Couto, lá no site dele, do Caminho das Palestras, onde tem ali mais de 150 horas de vídeos de palestras gratuitas, né? Que são todas as palestras pré-requisito, digamos assim, que ele sugere, que ele aponta, não só ele, mas a equipe dele, para que você possa fazer e se habilitar, ou melhor dizendo, saber o que pedir, estar preparado, sintonizado para receber aquilo que se pede e se é colocado na ferramenta da ressonância harmônica. Então, estamos aqui, mais uma vez aqui com um caderninho, né? Porque na verdade a gente assiste e faz algumas anotações, né? Porque são muitas coisas assim para ser dita, até mesmo porque é para seguir ali o caminho do professor Hélio Couto. E aqui nós temos o vídeo aqui, o quarto vídeo, né, dessa série gigantesca que é do professor, que é o vídeo Yin Yang, né, que nós vamos falar sobre isso, ele também fala sobre isso, que está muito atrelado a relacionamentos, né, até porque são duas forças complementares e duas forças baseadas assim, simbólicas de todo o universo, masculino e feminino. E então é isso que nós iremos falar, mas antes disso aqui, deixando as primeiras marcações, as primeiras orientações, né? As primeiras observações importantes, né? É que a primeira delas e a mais importante é que eu não falo em nome do professor Hélio Couto, eu não falo em nome da equipe do professor Hélio Couto. E por que eu digo isso? Em respeito e em deferência, né? Em deferência a você que está aqui assistindo, e em deferência também ao trabalho do professor. Isso aqui são as minhas impressões, até mesmo uma forma de homenageá-lo, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao vídeo 4, eu falei, me propus a ser o mais breve possível. Nesse vídeo 4 aqui nós temos então aquilo, o Yin e Yang, né? Que é aquele famoso símbolo aqui que você consegue ver, a circunferência, onde você tem ali uma curva negra e a outra curva branca, luz e sombra, sendo que existe um pontinho branco no negro e um pontinho negro no branco, né? Isso é de uma filosofia, da filosofia chinesa, de origem de filosofia chinesa, e que simbolizam duas forças contrárias, opostas, porém complementares. O que significa forças complementares, digamos assim? São forças em que, na verdade, elas não se anulam, elas não têm o propósito de uma vencer a outra, mas elas têm o propósito de se equilibrar. E ao se equilibrarem, naturalmente se cria um campo. Esse campo é o campo pelo qual o professor Hélio Couto vem trazendo como sendo campo eletromagnético a fim de criar a atração daquilo que se está vibrando. E aí o professor Hélio Couto, nesse vídeo, ele começa fazendo a metáfora, né, do arco-íris e o pote no fim do arco-íris, né? Então, essa metáfora, que são o arco-íris, ele tem 7 cores, né, que simboliza, digamos assim, os 7 raios, né, as 7 forças do universo, as 7 matrizes existenciais para que a gente pudesse chegar. Matrizes, quando eu estou querendo dizer, são matrizes das escolas esotéricas a fim de ser uma organização decrescente na vibração, porque na verdade massa nada mais é que energia condensada, né? Luz condensada, ela vai diminuindo, aí ela vai se condensando, vai ficando, digamos assim, é igual água, né? A água no seu estado líquido, se você resfria, ou seja, se você reduz a vibração, ela se torna sólido. Então, ali o gelo nada mais é do que água congelada, né? Então, dentro dessa mesma perspectiva, ele vem dizendo sobre o pote no fim do arco-íris. E o que tem no fim do arco-íris que a gente conhece das histórias? Um pote de ouro cheio de prosperidade, né? O simbolismo do pote de ouro, a gente pode interpretá-lo também correlacionado com o simbolismo natural de prosperidade. Então, o que você quer colocar no pote de ouro a respeito desse relacionamento, né? Então, por quê? Porque a gente pode preencher aquele pote de ouro com qualquer coisa que nós quisermos. Basta ter a intenção. E leia-se, intenção, ela é movida por um desejo, e esse desejo ele é movido por um sistema de crença. Por que o sistema de crença aqui que tanto fala isso? Só lembrando, sistema de crença nada mais é aquilo que eu e você acreditamos a respeito das mais variadas coisas, a forma como a gente vê o universo nas suas mais variadas perspectivas, seja na perspectiva familiar, profissional, pessoal, nas relações afetivas, e nas múltiplas relações em que a gente vai fazendo isso. Então aqui mais uma vez o professor ele inicia o seu vídeo, né, o seu longo vídeo, porque esse vídeo tem 2 horas e 48 minutos, né?
é um longo vídeo, e sugiro que você o assista, porque a minha pretensão aqui não é esgotar, nem muito menos substituir aquilo que o professor Hélio Couto faz, até porque também ao assisti-lo você capta de certa forma o próprio magnetismo dele, então você vai entendendo de certa forma aquilo que ele está querendo passar. Porém, ele reitera aqui, né, ele diz de nós entendermos o que ao mesmo tempo nós somos partícula e onda. Ou eu trabalho com partícula, ou eu trabalho com a onda, ou eu trabalho com os dois. Como que é importante nós entendermos isso? Porque por mais que seja algo intelectual no início, e por mais que você talvez ao ouvi-lo dizer, ou ouvir, eu entendi, muitas vezes a gente não sabe ou não percebe. E eu tenho, a cada passo que nós damos, né, digamos assim, na ascensão, que a gente dá no autoconhecimento, a gente vai se depurando, né? Então, situações outras que para nós eram desafios, elas não são mais. Porém, a depuração, o refinamento, digamos assim, das energias, elas vão nos trazendo determinados desafios que nos são apropriados ao ponto de consciência em que nós estamos. Então, às vezes a gente entende, eu e você, a gente pode entender tranquilamente, mas tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, mas como que isso se manifesta na prática? É muito interessante que ele traz um exemplo, né, de que as pessoas insistem, porque o trabalho do professor Hélio Couto, você pode perceber, se você assistir, vai parecer repetitivo, porque o objetivo dele é desconstruir aquilo que foi sedimentado, né? Aquilo que foi cercado. A centelha divina, ela foi cercada por uma bola de concreto, e lá no centro dela, ela está ali emitindo luz. Então, nada do que o professor Hélio Couto faz, e muito menos o que eu estou fazendo aqui, é lhe dar alguma coisa. Na verdade, a gente tem o propósito só e somente de desconstruir a mentira que nós acreditamos sobre nós. Porque, na verdade, todo o processo de evolução, de autoconhecimento, ele acontece por substituição. Não existe um vazio. Então, a partir do momento em que você tem um sistema de crença, você não tem que lutar pelo seu sistema de crença ou acabar com o seu sistema de crença. A gente trabalha por substituição. Tudo é substituição, porque não existe espaço vazio. Se você é uma pessoa indisciplinada, você vai focar em atos de disciplina. Então, naturalmente, aquilo que era indisciplina foi substituído por disciplina. Se você era uma pessoa que tinha um pouco de medo, e aí, naturalmente, você vai desenvolver um pouco de coragem. Então, assim sucessivamente. Assim é comigo, assim é com você, assim é com todo mundo. Então, aqui ele vem dizendo a respeito da importância de se entender isso, para que a gente possa trabalhar, né, se perceber que nós somos onda e partícula ao mesmo tempo. E aí ele vem trazendo um exemplo muito interessante, que foi da bomba atômica. Porque, veja bem, nós temos ali, os cientistas criaram ali uma bolinha de plutônio, né? Essa bolinha, ela podia ter sido, se ela fosse vista e analisada sobre partícula, teria aquele avião, né, passando em cima do Japão, e soltaria aquela bolinha e esperaria que aquela bolinha caísse na cabeça de alguém para matar, né? Como se fosse uma bola de boliche, você imagina. Mas aí, essa abordagem da bolinha sendo lançada é uma abordagem partícula, porque eu estou vendo ali a partícula e ela vai cair na cabeça de alguém, ou deveria cair na cabeça de alguém. Mas o que os cientistas fizeram? Não, vamos encontrar a força forte. A força forte é aquela força em que liga o próton ao nêutron. A força fraca é a força em que mantém o elétron orbitando o núcleo atômico, né? Ali o núcleo atômico. Aí tem a gravidade mais o eletromagnetismo. É claro que existem outras leis, mas essas são as 4 leis físicas bases de todo o sistema, né, de físico. Isso é o que o professor vem trazendo. Então, como o universo, e aí dentro desse contexto, dentro desse contexto, então, se eu observo o exemplo como o exemplo de lançar a bolinha sobre o outro, uma bomba sobre o outro como partícula, eu vou lançar uma bola de boliche e esperar que ela caia. Agora, a partir do momento em que eu tento analisar aquela mesma bolinha, só que sobre a perspectiva de onda, então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar uma forma de fazer com que a liberação da força forte, que é a força que liga o próton e o nêutron. Quando os cientistas fizeram isso, ou seja,
Quando eles viram o plutônio, aquela bolinha de plutônio, e sobre ela projetaram uma abordagem de onda, eles tinham o foco de liberar essa força forte. E foi o que aconteceu e o que acontece em toda a bomba atômica. E aí é aquela dispersão de energia, né? Onde por aquela dispersão de energia de altíssima vibração, logo altíssimo calor, 6.000 graus centígrados, dizima instantaneamente né, todos os seres que estão no seu redor. Então, é importante se entender que nós somos partícula e onda ao mesmo tempo. Mais uma vez, e o que isso significa na abordagem de onda? Como se eu me percebo e tenho plena convicção de que nós somos partícula e onda ao mesmo tempo, e que esse corpo físico nada mais é que uma forma de vibração menor do átomo daquilo que é onda, porque de fato está tudo vibrando. Se a gente colocar um zoom em todos os objetos, o corpo, a visão, na verdade, a informação que entra pela luz nos nossos olhos, né? Os objetos promovem uma reflexão, e essa reflexão da luz, quando bate no objeto, ela entra na nossa retina, e essa luz ela é decodificada. Só que quando acontece essa decodificação, ela é zipada, então a gente não vê todas as informações. Por isso que a gente não vê as bactérias, a gente não vê a poeira que está normalmente no ar, a gente não tem acesso, mas a gente sabe que tem, a gente não vê as coisas que estão na nossa mão. Isso significa que o fato da gente não assistir às coisas, não conseguir ver as coisas, não significa que elas não existam. Então é importante a gente perceber que esse corpo físico, que essa matéria, tudo isso que a gente está tocando, tudo isso que a gente está fazendo, nada mais é do que uma forma de menor vibração da mesma energia primordial. Existe um oceano primordial de infinitas possibilidades, que acontece ali uma organização porque alguém colapsa a função de onda. Então a minha encarnação aqui, a sua encarnação aqui, foi gerada por uma, digamos assim, aquilo que a gente chama nas escolas esotéricas, né, nos estudos, de uma mônada, que é, vamos botar em outras palavras, uma centelha divina, ou o Deus divino, onde ele precisa ir ocupando determinados corpos, por isso que se fala de 7 corpos, que nada mais são que formas e gradações, veículos, para que aquela mônada que está vibrando em altíssima vibração possa interagir em outros, digamos, vou botar no popular assim, em outras dimensões de menor vibração, porque ela não conseguiria estar aqui naquele ponto de vibração, porque haveria um choque, um dissenso, porque é uma questão de frequência, de sintonia. Então ela vai ocupando determinados corpos, que são veículos, cada um deles com determinadas características, dando determinadas características, até que chegamos nesse corpo físico, que nada mais é do que um molde do que o nosso duplo etérico determina. Então, existe um corpo energético pelo qual absorve toda a energia, em que molda os átomos, que orientam esse campo de infinitas possibilidades para que forme essa forma física. Então, disse isso tudo para que nós possamos nos lembrar que os nossos pensamentos e sentimentos são concretos. Mas eles são concretos não da forma como a gente está usualmente acostumado. A gente vê essa concretude, mas na verdade isso aqui nada mais é do que uma organização atômica vibrando numa determinada frequência que permite eu encostar aqui nessa densidade. Mas os nossos pensamentos, que são medidos por ressonância magnética funcional, que podem ser observados, inclusive existem máquinas que ao pensar elas conseguem reproduzir aquilo que eu estou passando, porque existe um algoritmo ali que calcula mais ou menos como é que vai ser, então você pode pesquisar isso. E aí a gente tem a nítida clareza de que pensamentos e sentimentos são coisas concretas, porém vibrando em outra, digamos assim, concretas em outra dimensão, coexistem ao mesmo tempo para nós. Por isso que quando a gente cai a ficha de que pensamentos e sentimentos são algo concretos, para quando cai a ficha, confesso para você que é assustador. Por que é assustador? Porque se todos os meus pensamentos e sentimentos numa certa dimensão criam e me geram responsabilidades, porque tudo é um campo,
leia-se responsabilidades, leia aquilo que se chama de ação, porque um pensamento e um sentimento nada mais é do que uma ação em outra frequência ou em outra dimensão, então ele está acontecendo. E como a toda ação corresponde a uma reação, naturalmente, se eu promovo uma ação, chama-se ou surge aquilo que se chama uma lei universal que é regida por todo, que rege todo o universo, que é uma delas a lei do karma. Né? Lembrando que karma nada mais é do que uma palavra em sânscrito que significa ação. Então, é muito importante nós termos plena convicção. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que há estudos que mostram, como o professor vem trazendo, que nós temos mais de 60, 70 mil pensamentos. Eu fiz um comentário a respeito disso no outro vídeo. Então, qual é a diferença então entre o pensamento e o sentimento? O pensamento, ele cria a forma. Ele cria a forma. Então, ele cria o contorno. E o sentimento, a emoção, o sentimento nesse plano de ideias, ele dá substância àquela forma. Os dois juntos, quando o pensamento e sentimento são sustentados, eles criam um campo eletromagnético. E muitas vezes, a depender daquilo que se está pensando, se cria realmente nessa dimensão. E aí, o professor, ele vem dizendo o seguinte, bem, Yin Yang. Então, nós falamos aí que Yin Yang são duas formas, duas energias, uma masculina e uma feminina, né? A luz e a sombra, né? E tem várias analogias assim, onde a luz é o sol, o pai é o sol e a mãe é a lua. Bom entender que o masculino e o feminismo não é um masculino e feminino de orientação sexual, porque no plano das energias não existe orientação sexual, é simplesmente uma força simbólica arquetípica que quando unidas criam, porque o feminino precisa de uma energia masculina para concepção, para acontecer a concepção, e o masculino precisa do feminino para que aquilo que foi concebido possa ser gestado. Por isso que nós temos em todas as simbologias o Yin Yang. E aí, trazendo isso para os relacionamentos, que o professor traz isso para os relacionamentos, ele está dizendo que os relacionamentos, digamos assim, eles acontecem em 3 fases, né? A primeira fase é a fase do desejo, aqueles 3 segundos primeiro em que você olha para alguém e se sente atraído. Naturalmente, isso acontece muito rápido, né? É instantâneo. Às vezes você nem percebe que aconteceu e já aconteceu. Depois tem a fase da paixão e depois tem a fase naturalmente, a fase do amor, que é onde, digamos assim, as coisas se acalmam, a estabilidade se trai, se permanece, né? Se trai, ela se traz, ela se faz presente, né? A calma se faz presente, o amor está muito mais conectado a algo que tem a ver com o frio, com a calmaria, com aquele mar de sereno. Frieza não significa indiferença, né? Então é uma coisa totalmente diferente, porque na verdade é uma metáfora para dizer que enquanto a paixão é um estado alterado de consciência, né? E Shakespeare já dizia que a paixão é a forma do louco agir, e a gente sabe realmente que quando a gente está apaixonada durante aquele momento ali, é um momento em que a gente vê determinadas coisas que não acontecem, a gente não ouve as coisas, não percebe os sinais, justamente porque esse movimento de paixão faz com que venhamos a ficar cego. E aí o professor, ele traz essa abordagem, vem dizendo da importância de se entender que a construção de um relacionamento, ele perpassa invariavelmente pelo sistema de crença, e ele perpassa também por entender que a paixão e o amor são criados por fórmulas químicas. Existem componentes bioenergéticos, né? Nós somos seres bioenergéticos, né? Então nós temos programações que são naturais, que são, digamos assim, behavioristas. Nós temos a intenção sempre de proteger a espécie, de proteger a sobrevivência. Se tem uma coisa que esse corpo, o corpo físico faz e faz muito bem, é sempre o quê? Sobreviver. Então, tudo aquilo que nos oferece risco, a gente sempre tem a tendência a observar. Isso também explica esse contexto né, de bioenergético, né, do nosso próprio corpo. Por que a gente se sente atraído por tanta notícia ruim? Porque notícia ruim é perigo. Então, notícia boa não é perigo. Notícia boa não me coloca
perigo à minha sobrevivência, mas notícia ruim coloca a minha vida em sobrevivência. Então, eu preciso tomar conhecimento daquilo que é ruim para eu não me afastar. Então, muitas vezes, como as pessoas muitas vezes não têm noção de que elas estão ali funcionando na base mais primitiva do corpo humano, ficam se retroalimentando de notícias trágicas, achando que isso é informação. Só, na verdade, é só estar retroalimentando o seu próprio sistema de crença e permitindo que ela fique, digamos assim, presa terrivelmente ao ponto de você estar almoçando e assistindo tragédias e mais tragédias. E aí o professor vem trazendo que nos relacionamentos, assim como é na vida, em todo o resto da existência, é a necessidade de se formar um campo. Que campo? Como é que se forma esse campo? Quando há um equilíbrio entre o yin e o yang, são forças complementares. Normalmente, a maioria dos casais, a maioria de nós, como está desregulado as forças, você pode ter naturalmente determinadas forças yang, características num homem, e aí yin numa mulher, mas você pode perceber que apesar do homem físico, então ter uma tendência em yang, mas ele tem uma latência yin, ao passo que a mulher ter uma tendência yin, ela tem uma latência yang. Então você pode perceber que essas forças se complementam. Aí se você tem percebe um casal onde a mulher tem uma característica mais analítica, mais decidida, mais mais, digamos assim, mais assertiva, normalmente o seu par, o seu homem vai ter que ser um homem que tem uma tendência mais yin, para que possa se complementar. Porque se tiverem duas forças com duas tendências, todos nós temos yin e yang. Ninguém é só yin, ninguém é só yang, porque seria um erro da existência, nós temos essas forças latentes. Só que o objetivo dessas forças é elas estarem equilibradas, porque é no equilíbrio de comprimento de onda, né, e fase que entra em ressonância e nós criamos um campo. O desequilíbrio, ou seja, se tem alguém mais 70% yang e 30% yin, isso não dá campo. Então acontece, e a ausência de campo impede nós de criarmos aquilo que a gente gostaria. E aí o professor vem dizendo que, na verdade, os relacionamentos eles funcionam pela mesma base daquilo que ele fomenta e ele busca ensinar na mecânica quântica, que é pela formação de um campo. E como que se forma um campo? Então nós temos os três estágios do relacionamento, né? O estágio do desejo, que é o primeiro estágio, que acontece em 3 a 15 segundos, digamos assim. Depois nós temos o estágio da paixão e depois nós temos o estágio do amor. É claro que essas coisas eu estou botando de uma forma linear assim, mas né, é uma tendência de acontecer assim, desejo, paixão, amor, né? São momentos diferentes, mas eles coexistem ali no mesmo momento. E aí, como se cria um campo de um relacionamento? E aí, o professor vem trazendo várias questões, inclusive eu tenho até aqui o livro em que ele faz o comentário, vou mostrar para vocês aqui, dessa escritora, que é uma cientista, né? É uma cientista, é uma das maiores pesquisadoras, especialistas em ciência do amor romântico, né? Que é, ó, Porque é ela, porque é ele, Ellen Fisher. Então, ou seja, não é um livro necessariamente em que mostra técnicas de sedução e de busca, não é um livro desse tipo, é um livro em que mostra características, as características normalmente em que a ciência está descobrindo sobre determinado grupo de pessoas, né? São 4 características aqui que ela aponta, e ela aponta também das bases dos neurotransmissores que são criados e são necessários para se criar uma atração e para se criar também um relacionamento de longo prazo. Leia-se um campo, para se criar um campo. Então, uma das primeiras coisas que é importante se saber quando vai se buscar um relacionamento é primeiramente você mesmo investigar o seu sistema de crenças, né? O que você acredita sobre um relacionamento homem-mulher, para que possamos ter um passo. Então, se você acredita, se você, por exemplo, for uma mulher e acredita que não tem homem, e que todos os homens são casados, todos os homens não prestam, todos os homens isso, esse é o seu sistema de crença. Naturalmente você cria uma profecia para você, e essa profecia, porque como você tem a capacidade de interpretar / cocriar a sua realidade, você vai criar um campo daquilo que você não quer, porque na verdade você gostaria de um relacionamento, mas as suas experiências, as suas experiências práticas, empíricas do dia a dia, te mostraram que isso está sendo muito difícil. E você
como você se observa como partícula, você sempre acredita que a responsabilidade é sempre do outro, que não há nada que você possa fazer e que tudo que você faz é certo. Se eu ou você continuarmos a achar que tudo que eu faço, o que você faz é certo na busca e o que dá errado é por culpa do destino, nós somos extremamente reféns da existência. E é justamente isso que o professor vem desconstruir. Não existe refém da existência. Existe simplesmente uma ignorância / desconhecimento a respeito das leis do universo que nos fizeram cometer desalinhos durante toda a nossa jornada existencial, não nessa encarnação, mas nas encarnações, que nos trazem consequências inevitáveis da nossa ignorância. Aí é aquilo que se fala, né? Se um índio, um povo que não estiver conhecimento da lei da gravidade, subir no alto de um coqueiro, do alto de um prédio e se lançar lá de cima, é claro, ele não vai morrer pela lei da gravidade, ele morre pelo impacto, né? Salvo se ele tiver um infarto no meio do caminho, mas ele vai morrer do impacto. Mas o que causou o impacto foi a lei da gravidade. A lei da gravidade, leis não perguntam se você conhece ou se você não conhece, ou se você concorda ou não com elas. Elas simplesmente atuam. Então a nossa ignorância nos fez com que nós acumulássemos, digamos assim, responsabilidade pelas nossas ações, o que faz com que tenhamos que, digamos assim, o professor diz, né, a antimatéria que foi criada precisa ser, digamos assim, cauterizada, destruída com luz, com fótons de luz. O que é fótons de luz no plano da espiritualidade? São bons sentimentos, é perdão, é gratidão, é bênção, é aceitação às adversidades, é abençoar tudo. Tudo, T-U-D-O, inclusive aquilo que a gente não gostaria que acontecesse. E aí, ele vem trazendo isso, que na verdade o relacionamento, você precisa então inicialmente investigar o seu sistema de crença para que você possa ter isso. Se você percebe que o seu sistema de crença é um sistema de crença que te impede, naturalmente você vai encontrar pessoas nesse ponto. Mas a partir do momento em que você desconstrói e passa a perceber, afinal de contas tem 7 bilhões de pessoas no mundo, todo o universo ele é um universo de equilíbrio, ele está sempre se equilibrando, e então não há escassez. Não há escassez. O que é importante você, e talvez você esteja vendo esse vídeo assim, você pode estar pensando, mas ele está falando besteira, é óbvio que tem escassez. Não, não tem escassez, porque quando a gente investiga, nós estamos falando de todas as possibilidades. E se você for assim, digamos assim, buscar investigar o seu comportamento, você vai ver que se busca relacionamentos sempre no mesmo lugar. A gente tem uma tendência, né? O ser humano, o bicho humano, o corpo humano, ele tem uma tendência a economizar energia e evitar esforços. Então a gente sempre fica ali, é um bicho de hábitos, né? Então a gente sempre busca, digamos assim, encontrar parceiros dentro dos mesmos lugares. Seja no barzinho que você mais frequenta, seja nas boates que se vai, sempre do mesmo jeito, né? Ao passo que é importante nós termos em nota que se você está buscando um relacionamento, a partir do momento em que você passa pelo marco da porta da sua casa, as infinitas possibilidades já estão lançadas, né? E aí também se tem aquele sistema de crença que tem uma série de preconceitos a respeito de determinado tipo que também limita as possibilidades. Então vamos lá. Passado isso, investigado o sistema de crenças, nós temos então que fazer o quê? O encontrou. Então quando você assiste ali, você tem ali aqueles primeiros 3 segundos para fazer uma análise de se você sente desejo, né? Na verdade você não analisa, simplesmente acontece, né? O desejo simplesmente ele acontece. Eu me senti atraído por aquela pessoa e por aquela não, eles simplesmente vão acontecendo. Depois a gente tenta racionalizar, dizer, eu gostei por causa disso, eu gostei porque tem tatuagem, eu gostei porque é forte, eu gostei porque é magro, eu gostei porque é alto, porque é baixo, enfim. E aí tem as mais variadas racionalizações para dizer desse desejo que surge, que está, né, no nosso inconsciente e que nos move naquela direção. Depois de se descobrir isso, é importante se dialogar, porque é através do diálogo que se cria a oportunidade de se afinar os campos. Mas é um diálogo que tem que ser um diálogo, e aqui a professora, ela até coloca aqui, depois eu posso até fazer digamos assim, como se fosse um workshop mesmo, né? Daquilo até porque eu treino isso com mulheres, especialmente mulheres, né? A respeito de como desenvolver, assim, a capacidade de encontrar parceiros mesmo, né? Mas aí ela mesmo fala assim que do que um homem, de que uma mulher gosta, por exemplo, nos primeiros encontros, o que a gente deve sempre buscar para gerar uma química, uma neuroassociação positiva que possa liberar endorfina, serotonina, ocitocina, né? Então,
ela fala assim, eu vou falar as palavras dela, eu estou lendo aqui, que os homens, de maneira geral, então esse recado é para as mulheres, né? Os homens, de maneira geral, procuram mulheres que sejam carinhosas, doces, inteligentes, enérgicas e autoconfiantes, com quem seja fácil conversar, enquanto mulheres tendem a gostar de homens que sejam descontraídos, sensíveis e inteligentes. Ambos os sexos também querem um parceiro que seja atencioso, respeitoso, compreensivo, divertido e honesto. Contudo, não tente ser perfeito, né? O fato é que os homens são menos atraídos por mulheres que eles consideram perfeitas do que por aquelas que consideram quase perfeitas, mas que também cometem alguns erros. Logo, você, mulher, pode errar, mas seja amável. Então, veja que muitas vezes você pode estar falando assim, mas eu sou exatamente isso. Mas se você for investigar nos primeiros encontros, os primeiros encontros, eles são momentos para serem divertidos, para serem alegres, questões leves, nada de questionários, nada de essa pressa de se criar uma necessidade, eu preciso saber logo como é que a outra pessoa pensa sobre tudo, tudo é muita coisa, é impossível no encontro, então se perde muito. Mas eu não sei se ele serve para mim, mas essa triagem deve ser feita mais ou menos a pessoa que vai sentar para conversar com você deve passar por uma prévia triagem naqueles primeiros ali 3 a 15 segundos, que você já vai perceber uma tendência de determinados tipos. Ainda que você sinta atração, não são todas as pessoas pela qual você sente atração que você vê, não, essa aqui realmente eu já descarto que não compõe a minha realidade. E aí, naturalmente com esse diálogo, naturalmente com essa conversa, naturalmente com digamos assim, neuroassociações positivas. Então, quando você acaba sendo uma pessoa divertida, leve, alegre, uma pessoa em que não se mostra e não se busca se mostrar perfeita, apressada, assodada, digamos assim, dos dois lados, né? Porque a mulher, tanto mulher quanto homem, sentem a mesma coisa, mas de uma leveza, de uma certa autoconfiança, onde não é possível você buscar alguém que te ame se você não conseguir desenvolver minimamente o amor em si. E para isso é preciso naturalmente criar esse campo arquetípico, né, esse campo energético, eletromagnético, para que você possa desenvolver essa atração. E como é que a gente faz isso? Naturalmente, avançando, isso é o que o professor fala, né? Avançando nos nossos traumas, liberando os nossos traumas, soltando. O detalhe é que o objetivo do professor, a gente pode observar que é um objetivo muito sutil. Ele busca nos dar a meta da meta, né? Ou seja, aquilo que está além da meta. Ele nos mostra a linha de chegada, é assim que deve ser. Por isso que ele fala, solta, perdoa, trabalha e ajuda, né? Então você solta, trabalha, ajuda, assim, infinitamente, porque aí você vai estar gerando desfrute, que nada mais é do que ao mesmo tempo em que você faz algo que te dá uma satisfação, mas você também está gerando complexidade para o universo, porque é através do dar que você recebe. Ninguém recebe e depois dá. Primeiro a gente precisa entender esse movimento de campo. Por quê? Porque como é um campo, a partir do momento em que eu dou, eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu dou, é porque eu tenho para dar. Logo, o meu campo é um campo de doação. Então, naturalmente, eu atraio aquilo para mim. Porque se eu fico com um campo sem perceber, me observando como partícula, achando que eu só posso dar se eu receber, se eu posso dar, se eu só posso dar se eu receber, eu estou limitando. Logo, eu estou sendo digamos assim, limitador da prosperidade. Em outras palavras, eu estou sendo escasso, porque eu estou limitando aquilo que eu não tenho limite, que é a questão da doação, da prosperidade. Então, criar neuroconexões de papos agradáveis, sorrisos, risos, leveza, ter alguns posicionamentos sutis, não entrar em temas sensíveis, não entrar em temas complexos, não entrar em temas de contenda, não associar palavras na sua experiência com uma pessoa, porque se você diz uma palavra e cria uma experiência, cada palavra que eu estou te dizendo aqui está criando uma experiência subjetiva a respeito
daquilo que você possa vir a pensar sobre mim, se você concorda ou não concorda, se é isso, se é alto, se é baixo, etc, etc, etc. Então, cada palavra que eu digo é uma palavra que deve ser, apesar de eu estar falando assim com uma certa rapidez, mas são palavras escolhidas que criam uma experiência favorável a você para que possa criar uma neuroassociação positiva comigo. Nossa, esse cara fala aquilo que eu acredito, ou ele fala de um jeito em que eu entendo, ou ele fala de um jeito que eu gosto. Então, essas neuroassociações fazem com que você associe a mim essa sensação de satisfação e logo, naturalmente, a gente acaba ficando vinculado aqui. Então, é importante se entender que esse yin yang, eles são duas forças complementares, masculino e femininos, e naturalmente você vai perguntar assim, tá, mas como que eu posso saber o que eu sou? Como são todos, isso, o yin yang são filosofias yin feminino, né? O yin é feminino, não, cadê meu dedo? O yin é feminino e yang é masculino, né? São as forças masculinas. Então, trazendo isso para outra linha de abordagem, né? Se a gente trouxesse isso para a astrologia, então nós teríamos que os signos dos elementos fogo e ar são signos que com características em yang, e os signos dos elementos terra e água são signos de características yin. Então, os signos do elemento fogo e ar são Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário, Aquário, e os signos do elemento terra, né, e água são Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio, Peixes. Então são signos que naturalmente têm uma tendência yin. Então, se você é de um desses signos, saiba que você tem uma tendência a uma particularidade dessa feminilidade. Porém, veja, feminino não é ser mulher, não é orientação sexual. Assim como a gente tem também determinadas partes do nosso corpo que são, apesar do homem ter uma característica, por exemplo, sexual yang, e por isso que ele é rápido, né, na questão da sexualidade, a mulher é yin. Porém, a mulher emocionalmente, ela é yang, porque ela é mais expansiva emocionalmente, ela se comunica melhor emocionalmente, seja para comunicação, seja para reclusão, seja também para explosão. A característica da mulher é yang no que se refere às emoções, e a característica do homem é yin. Então ele é mais introspectivo, mais silencioso, tem mais dificuldade, demora mais tempo para se chegar. Então veja, o yin e yang são forças que, a depender da perspectiva que a gente vai se olhando, elas vão se alterando. Então um homem não é todo yang e uma mulher não é toda yin, mas são características que devem ser observadas. Então esse aí era mais um comentário do vídeo do professor, o quarto vídeo do professor Hélio Couto, né, Yin Yang, e nós vamos pro próximo. Um fraterno abraço a você, obrigado pelo carinho, curta, compartilha, tá? Faça aí o que tem. O meu propósito aqui é só deixar realmente uma forma de agradecimento aos trabalhos do professor, e se eventualmente fizer sentido para você, eu já lhe agradeço. Então, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, e a gente vai se ver em breve. Tchau, tchau.